Vamos iniciar uma oração por esperança. Senhor, que em nosso coração jamais se apague a esperança em melhores dias, para nós e para toda a humanidade. A esperança de que os nossos sonhos se realizem, de que venhamos a realizar os objetivos que desejamos, de que as nossas mais simples aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que preendemos. Quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja a estrela que nunca se apaga em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem essa divina esperança no Espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em Ti esperamos e confiamos, hoje e sempre. O trabalho dessa noite será realizado pela nossa amiga Fernanda. Boa noite a todos. Que nessa noite fria possamos ser envolvidos pelo calor, pelas boas energias dessa equipe espiritual que já está aqui há um bom tempo preparando o ambiente para que todos nós sejamos recebidos. Então que nos sintamos envolvidos por esse carinho e pelos bálsamos da nossa vida. E o nosso tema da noite vem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o tema que ele nos traz hoje é salários. Mas antes de iniciarmos propriamente com o nosso tema, gostaríamos que refletíssemos sobre uma pergunta que normalmente nos fazem quando nós conhecemos alguém ou quando nós somos apresentados a alguém. E essa pergunta é: quem é você? E como nós costumamos responder essa pergunta? Como nós nos apresentamos? Então, normalmente nós dizemos o nosso nome, sobrenome, profissão, né? Se somos médicos, advogados, pintores, administradores, o que for. Nós normalmente nos identificamos por aí. Filiação, se temos uma família importante, aí a gente conta toda a árvore genealógica. Titulações, né? Graduação, mestrado, doutorado, PhD e por aí vai. E a gente vai se identificando dessa forma. Mas será que se nós pararmos para refletir na pergunta, quem é você? Será que é isso que nós somos? Será que é somente isso que nós somos? Voltaremos a essa questão depois. O nosso tema, então, salários. O que são salários? Lá no dicionário, salário é uma remuneração por serviços prestados, é uma recompensa. Mas Emmanuel nos convida a pensar sobre a diferença entre os salários da terra e os salários do céu, ou salários do mundo espiritual. Irmã Dulce nos diz que a preocupação com os bens materiais é natural, faz parte da vida humana. Mas o importante, o que de fato valoriza a vida, são os gestos que rendem juros e correção na conta aberta em nome de cada um de nós no banco do céu. Para que nós possamos viver na terra, nós precisamos dos salários da terra. Para que a gente possa construir a nossa vida, construir a nossa família, manter a nossa família com um mínimo de conforto e segurança, nós precisamos dos salários da terra. E para que nós recebamos os salários da terra, nós precisamos
Trabalhar. É a lei do trabalho. Através do trabalho, nós progredimos materialmente. E isso é natural, isso é normal, como está nos dizendo a irmã Dulce. É natural que a gente queira progredir profissionalmente, é natural que a gente queira ganhar um pouco mais, é natural que a gente queira ter uma boa profissão, estudar, é natural. Mas este não pode ser o nosso único fim, nosso único objetivo na vida. Emmanuel nos coloca nesse capítulo que há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação dos vencimentos. O que ele quer dizer com isso? Quantas famílias nós vemos hoje em dia desestruturadas? Filhos envolvidos com drogas, jovens revoltados, pais que não sabem aonde erraram porque deram tudo que o filho precisava. Só que esse tudo é o computador, é o bem material, é a roupa de grife. Não é o carinho, não é a atenção, não é a presença. O que nós vemos são pais ausentes, buscando bens materiais, deixando os filhos aos cuidados de terceiros, que a gente não sabe como estão cuidando, e acreditando que com presentes, com bens materiais, isso vai substituir a presença, a atenção, o carinho, os valores morais, que é a obrigação de cada um de nós como pais transmitir aos nossos filhos. E aí depois nós nos perguntamos aonde nós erramos. Se nós demos tudo o que ele precisava, mas será que o que era necessário era o bem material? Ou era a correção no momento necessário? Era o não quando não era necessário? Era a presença quando ele precisava? Mas nós estávamos fazendo hora extra. Nós estávamos preocupados com o crescimento material. E quantas pessoas nós vemos também mergulhadas na ambição, trabalhando dia e noite, solitárias, com um vazio interior absurdo, tentando suprir com o trabalho, mergulhando no trabalho, esse vazio que não consegue encontrar, porque não tem sentido para a vida, não tem valores espirituais, não tem um sentido maior para viver, vive para o trabalho. Quando chega em casa, não tem ninguém, não tem nada. Existem milhares de pessoas assim, ao nosso redor, é só nós observarmos. Só que o tempo vai nos mostrando que essa caminhada, ao longo das nossas encarnações, essa caminhada aqui no plano terrestre, não é uma caminhada solitária, é uma caminhada solidária. Troca uma letra só, mas muda tudo. Quando a gente faz uma caminhada solitária, a gente só pensa em si próprio. Segue pensando em ganhar dinheiro, em evoluir profissionalmente, em aparecer mais, em status, em produzir e produzir e produzir. E não olha para o lado. E a nossa caminhada é solidária, porque a gente só evolui, só aprende convivendo. É convivendo com o outro, é olhando para o lado, é estendendo a mão, é compreendendo, é convivendo com a diferença. Isso é sermos humanos, não é nem sermos angelicais, porque a gente não chegou nesse ponto ainda. Isso é ser humano, é olhar para o lado e segurar a mão de quem precisa, no momento que precisa. E nós muitas vezes não fazemos isso. É preciso que nós nos voltemos para as alegrias simples. E a alegria simples não é o comprar o carro do ano, não é o trocar de casa, não é o trocar de carro todo ano, não é ter o celular da moda, não é ter a roupa que está em moda. As alegrias simples são brincar com os nossos filhos,
conversar com os nossos amigos, ter tempo na nossa casa para o diálogo amigo, as alegrias do dia a dia, que muitas vezes a gente não dá valor. São os momentos simples. Porque um dia irá chegar em que cada um de nós, quem tem filhos, em que serão os nossos filhos que vão cuidar de nós. E provavelmente eles vão seguir o nosso exemplo. E que exemplo nós estamos dando? Será que nós estamos mostrando para eles que o mais importante é a família ou é o dinheiro? Será que nós estamos mostrando para eles como nós devemos lidar com o nosso dinheiro? Porque falando de salário, nós estamos falando de dinheiro. Será que nós estamos mostrando para eles que dinheiro foi feito para juntar nas contas bancárias ou para auxiliar quem necessita? Que exemplo nós estamos dando? Porque eles seguirão os nossos exemplos. Há uma música que diz assim: desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. Mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem? Será que nós temos sido os donos do nosso dinheiro ou somos dele escravos? Será que nós temos sabido o que fazer com o dinheiro que recebemos? Porque ninguém é tão pobre que não tenha alguém mais necessitado ao lado. E necessitado não é apenas de bens materiais. Nós temos muitos necessitados de carinho, necessitados de afeto, necessitados de uma palavra amiga, necessitados de um minuto de conversa, necessitados de um ouvido para desabafar. Mas a gente está tão sem tempo que não para ver isso. Ninguém é tão pobre que não possa auxiliar quem necessita, seja com o que for. Emmanuel ainda nos diz que não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Então muitos passam a vida inteira investindo nos salários da terra, nos bens materiais, e não investem nos verdadeiros bens, aqueles que a gente leva conosco. Não estendem a mão a quem sofre ao lado. E quando nós não sabemos o que fazer com as nossas riquezas, e aqui nós não falamos só de riquezas materiais, mas riquezas intelectuais, porque o conhecimento também é uma riqueza, o nosso tempo também é uma riqueza. Se nós não soubermos distribuir o nosso conhecimento, e esse conhecimento pode ser através da correção do filho, né? Não vai fazer isso porque isso é errado, não vai a esse lugar porque é errado. Mas nós estamos ocupados demais para passar esse conhecimento, para passar essa vivência que nós já temos. Se nós não soubermos o que fazer com as nossas riquezas, nós vamos cavando um abismo de onde é muito difícil sair. Porque a gente só sai do fundo do poço quando a gente tem uma mão que se estenda para nos ajudar. E se a nossa caminhada for tão solitária, muitas vezes essa mão demora para chegar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9, nos dizem os benfeitores: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar desse mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto, e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao corpo.
e tudo ao que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. A um viajante que chega a uma estalagem, se pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que não tem nada, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado, o que trazes? Não será computado o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico que o príncipe. Nosso colega Luiz Paulo sempre diz uma frase que assusta todo mundo, mas que é cientificamente comprovada. Todos nós vamos morrer. Em determinado momento, todos nós vamos morrer. Não tem escapatória. E o que nós vamos levar? Os salários da terra? Não. Vão ficar todos aqui. E quanto mais a gente juntar, mais vai ter gente brigando pelo que ficou. Porque eles vão brigar pelo que ficou. Se nós não ensinarmos o que fazer com as riquezas, eles vão brigar pelo que ficou. E nada disso a gente leva conosco. O que nós vamos levar? Aquilo que nós aprendemos, o bem que nós fizemos, o carinho daqueles que nós conseguimos cativar, sejam eles amigos, familiares, cônjuges, porque o amor vai conosco para qualquer lugar, vai sempre dentro da nossa alma. Os bons sentimentos e os maus sentimentos. Os maus sentimentos nós também levamos. As mágoas, os rancores, os ódios, a ambição desmedida, nós levamos. E muitas vezes ficamos aqui presos aos bens terrestres pelo nosso apego. A gente volta muitas vezes para casa, para o nosso tesouro, porque está lá no Evangelho. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, quais tesouros nós estamos guardando para levar para o outro lado? Os da terra ou os do céu? E aí a gente volta para aquela pergunta. Ah, não, tem um itenzinho antes do Emmanuel. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Então, se nós não levamos nada que for da terra, nós temos que nos habituar aos valores que são do céu, do mundo espiritual. E aí nós voltamos para aquela pergunta lá do início. Se nós não levamos os bens da terra, quem somos nós? Quem é você? Você é o seu nome? Você é a sua profissão? É a sua filiação? É os títulos, os valores que arrecadou? Será que isso vai valer alguma coisa no mundo espiritual? Imaginemos que hoje a gente dorme e acorda num país estrangeiro, onde nada do que nós tenhamos vale. A moeda não vale. Os nossos títulos não são validados nesse país. Será que nós somos realmente isso? Ou quem nós realmente somos?
espíritos imortais. Isso nós somos. Vivemos várias existências, mas uma única vida. Porque a vida não termina nunca. Nós vamos desencarnar e vamos continuar vivos. Vamos reencarnar, desencarnar de novo e continuar vivos. Como espíritos imortais que somos. Qual a nossa profissão? Nós somos espíritos imortais em evolução. Nós estamos progredindo. Esse é o nosso objetivo. O trabalho da Terra, ele serve para nos ajudar nesse objetivo, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Nós temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Filhos de Deus, todos nós, essa é a nossa verdadeira filiação. Porque hoje nós podemos ser o filho do príncipe fulano de tal. E na próxima vida, talvez não saibamos nem de quem somos filhos. Estamos aqui para fazer mais o bem do que o mal. Espíritos em evolução, filhos de Deus, procurando fazer mais o bem do que o mal. Procurando amar ao próximo. São esses os nossos verdadeiros objetivos. Estes somos nós. Você não é o que você possui. As nossas posses não são nossas, são emprestadas para esse momento. De nada vão valer no plano espiritual se nós não soubermos fazer bem um bom uso dela. Se nós soubermos fazer bom uso dela, talvez tenha muitos que quando nós desencarnarmos, orem por nós. Isso sim vai valer no mundo espiritual. O bem que nós fizemos, as preces que vamos receber em prol disso. Mas se nós nada fizermos com os nossos bens materiais em prol de auxiliar os outros, de nada vai nos valer. Jesus, certa vez disse a Pedro, um de seus apóstolos mais queridos: Pedro, me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E provavelmente isso aconteceu quando Jesus foi crucificado. Pedro negou ele 3 vezes. Disse que não o conhecia, que não era um de seus discípulos, por 3 vezes. Antes que o galo cantasse. Provavelmente, quando o galo cantou, ele sentiu uma culpa imensa, um remorso enorme. Tanto que depois, quando Jesus retornou em espírito, conversou com os apóstolos, ele voltou ao trabalho confiante, mas ele errou. Talvez quando o galo cante para nós, porque vai cantar para cada um de nós, a gente também sinta essa culpa, esse remorso, por ter errado, por ter seguido um caminho que não era aquele, o caminho que deveria seguir. Mas o mais importante é que a gente faça como Pedro fez. Levantou, seguiu o seu trabalho, talvez com uma nova forma de trabalhar, talvez por um outro caminho, mas seguiu em frente, fazendo o bem e procurando acertar. Então, se a gente não tem acertado até agora, quem sabe o galo canta e a gente começa a acertar a partir de agora. Que tenhamos todos uma boa semana, que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que possamos pensar quem realmente somos, espíritos imortais, procurando fazer o bem, procurando amar ao próximo e, acima de tudo, filhos de Deus, de infinita bondade, infinita misericórdia,
que nos dá oportunidades de sermos melhores a cada vez que o dia nasce. Que sigamos em paz. Que assim seja. Nesse momento, vamos fazer uma oração por todos aqueles nomes que nós deixamos aqui nas caixinhas e por todas aquelas pessoas que se encontram em nossos corações, em nossos pensamentos. Faremos então uma oração pela cura. Cura-nos, Senhor, as chagas crônicas do espírito enfermo. Quantas feridas trazemos à mostra? Cicatriza-as com o bálsamo do teu amor. Devolve-nos o ânimo e a alegria de viver. Interfere, por misericórdia, em nosso processo encarnatório e não nos deixes perecer. Que a doença, seja do corpo ou da alma, não nos reduza à inutilidade. Quantos não são os que vivem em função de suas dores? Outros, voluntariamente, mais doentes se tornam, por falta de aceitação de suas provas. Mestre, impõe as tuas abençoadas mãos sobre nós. Transmite-nos os teus eflúvios divinos. Dispensa-nos, mesmo sem merecimento de nossa parte, as tuas graças e as tuas bênçãos. Que assim seja.